A vitória do Inter na estreia do Campeonato Gaúcho teve boas e más notícias. Eu quero abordar também a situação envolvendo o mercado da bola e a busca do Inter por reforços. A declaração que irritou a torcida por parte da direção colorada. Eu te conto tudo o que rolou aqui no Beira-Rio, desde o pré até o pós-jogo, muito bastidor, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, né? Deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, clica no botão hypar aqui embaixo, lembrando que vale muito a tua inscrição, estamos perto de bater 131 mil inscritos, então meu muito obrigado a todo mundo, né, que acompanhou, inclusive a live pós-jogo aqui contra o Novo Hamburgo, foi meio curtinho, ainda estamos em período de testes, mas tenho certeza, né, que tem muitas coisas boas pra gente acompanhar aí juntos, né, sobre o Inter na temporada de 2026. Vamos atualizar as últimas informações do Internacional e primeiro, óbvio, quero repercutir o que foi a vitória do Inter por 2-1 contra o Novo Hamburgo, vitória de virada e importante, né, por vários aspectos. Primeiro, para dar moral para essa gurizada nesse início de campeonato estadual. Para mim, o Inter faz um planejamento correto nesse começo de ano, visando, obviamente, né, a temporada como um todo, o começo do Campeonato Brasileiro, que é muito difícil para o Inter, né, e a gente sabe o que foi o ano passado, toda a energia que o Inter colocou para ser campeão gaúcho, para evitar o octa do Grêmio, e o que isso acarretou, né? Então acho que as coisas têm que ser devagar, estamos a recém no dia 11, 12 de janeiro, então tem muita temporada ainda, é um calendário diferente, acho que os jogadores, né, da equipe principal têm que ficar lá mesmo, fazendo um trabalho de fortalecimento físico, né, para aguentar a temporada toda, e o gauchão, gente, fase de grupos, um grupo de 6 times que passam 4, tem que colocar realmente a gurizada para jogar, e é ela que para mim apresentaram as boas notícias da temporada. Destaco principalmente aqui, tá? O volante Benjamin Arrim, para mim foi disparado o melhor jogador em campo, jogador de muita dinâmica, né? Tá sempre em todos os lugares do campo, né? Um cara, aquele motorzinho, claro que tem que melhorar coisas ainda, né? A gente sabe que ele tem um passe que ainda precisa melhorar, né? Acabou errando alguns, se precipitando, mas tem um bom desarme, bom posicionamento, bom tempo de bola, para mim tem uma boa possibilidade aí de seguir sendo aproveitado pelo Internacional com o decorrer da temporada, sendo uma peça a compor o grupo. Gostei muito também do lateral esquerdo Alisson, né, em especial no segundo tempo, quando teve um pouquinho mais, né, de proteção ali por parte, né, do ponta que jogava no lado. O Prado foi muito mal, e a gente vai falar sobre os jogadores do profissional daqui a pouquinho. Gostei bastante da estrela, né, do Diego Couser, né, que fez o gol, entrou no segundo tempo. Ele e o João Vitor deram uma dinâmica diferente no ataque do Inter. Acho que o Vitor Gabriel também fez uma partida interessante. Então, assim, tem algumas pequenas coisas que a gente destaca, mas com certeza, se a gente for separar os 5 melhores em campo, os 5 vieram da categoria de base do Internacional. Por outro lado, se a gente olha, né, quais foram os problemas do Inter no jogo, todos eles passam por problemas que já eram problemas no ano passado. Jogadores, né, que desceram para começar esse campeonato gaúcho e que, poxa vida, né, o que foi a partida do Alan Benítez, gente. Lateral extremamente burocrático, lateral, né, que não consegue, né, ter uma dinâmica de ultrapassagem, não consegue, né, marcar direito. Então, um cara que eu não sei como é que chegou na seleção do Paraguai. Ou ele está muito abaixo do que pode render, ou, né, uma contratação inacreditável que o Inter fez, cara. É impossível que o Ian Henrique, lateral hoje que estava no banco de reserva, seja pior que o Alan Benítez. Então, é um jogador que pode estar sendo travado aí por um jogador que não tem condições para mim, né, de estar no elenco do Inter nessa temporada. Cleiton Sampaio, outro que até melhorou no segundo tempo, tá? Mas o gol que faz, claro, tem que dar mérito aqui ao garoto do Novo Hamburgo, né, o Alisson, que é cria, né, do celeiro de Ases, fez um belo gol de bicicleta, mas poxa, né, o Cleiton deu todo o espaço pro cara, não incomodou, não encurtou o espaço, né, viu o gol de camarote. Saída de bola lenta, né? Tem que dar 6, 7 toques na bola para sair jogando. Pablo Fernandes estava enlouquecido, né, na beira do gramado, pedindo, né, para que ele avançasse, né, para que ele fosse mais rápido, saísse, né, com o Benítez ou com o Alisson ali pelo lado do campo. Então, realmente muito mal. O Ronaldo, né, de todos ainda foi o menos pior. O Prado teve uma partida extremamente apagada, né, foi muito mal no jogo, né, e a gente espera um protagonismo dele, em especial numa equipe formada por tantos jovens, né. Ele tem que chamar a responsabilidade, ele tem que chamar o jogo para si, e isso não aconteceu. Então é isso, gente. Quinta-feira tem Inter e Monson lá no Paço da Areia, aqui em Porto Alegre. E, cara, eu espero ver muito mais ainda desses garotos. Acho que o Inter começou com o pé direito e tomara que com mais confiança nesses jogadores consigam ainda seguir jogando no plantel de cima.
Antes da gente falar sobre o mercado e algumas declarações que assustaram aqui na zona mista do estádio Beira-Rio, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio da Gigante Veículos. O teu carro novo tá lá, te esperando em Capão da Canoa, na Avenida Central. E você sabe, né? Tem que comprar o carro com quem é referência. Mais de 10 anos no mercado, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E cara, né, vai comprar o teu primeiro carro, vai ter dor de cabeça nesse momento tão importante que tu tá realizando um sonho, né, de ter um carro novo na garagem. Chama a Gigante, não te complica, meu velho. Então, Gigante Veículos, parceira aqui do canal, né, o link está na descrição do conteúdo. Vamos falar sobre possíveis reforços, gente. Afinal, a informação que vem, né, da ESPN, dos repórteres, né, Bruno Andrade, André Hernan e também do Felipe Silveira, é de que o Inter tem interesse em 2 jogadores que estão no cenário europeu. O primeiro, né, o zagueiro Rodrigo Becão, né, que está nesse momento jogando no futebol da Turquia, zagueiro, né, que passou por uma grave lesão de joelho, curiosamente, né, um perfil que o Inter tem buscado, né, justamente jogadores que tiveram um bom momento, veio uma lesão e não conseguiram jogar nos seus respectivos clubes, né, o Inter busca zagueiros aí no plural, tem tudo para fechar aí o Félix Torres nessa semana que está iniciando, né, visando, obviamente, o restante do Campeonato Gaúcho, né, a reta final de pré-temporada, né, então o Inter espera ter o zagueiro equatoriano nos próximos dias já por aqui e junto dele mais um zagueiro, que seria então o Rodrigo Becão, né, zagueiro que surgiu aqui no futebol brasileiro, está jogando há muito tempo no futebol do exterior, zagueiro de boa bola aérea, boa em posição, mas como eu disse, né, vem de uma grave lesão. E o outro nome é um nome que já foi falado aqui no ano passado, que é do centroavante Alejandro, né, jogador que está no momento no CSKA Moscou da Rússia, não vem tendo muitas oportunidades, fez 6 jogos na última temporada, não marcou. Esse ano, né, tem cerca de 14, 15 jogos, fez 1 gol, então realmente não se adaptou ao futebol russo. Mas a última imagem que a gente tem do Alejandro aqui no Brasil é do artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Vitória, fez um gol aí que rendeu a ele prêmios, um gol de bicicleta contra o Atlético Mineiro, cara, né, que estava com confiança em alto e entra naquele perfil que o Inter está buscando, né, um centroavante de referência, né, um cara para estar lá junto do Borré nessa ideia do Pesolano de recuperar o atacante colombiano. A ideia do Inter ainda é um empréstimo, tá, com opção de compra junto ao clube russo. Vamos ver se avança aí alguma situação, mas de fato, né, existe um namoro que tá para ser reatado entre Inter e Alejandro. O mesmo acontece com outros nomes aí, né, o Bruno Rodrigues do Palmeiras, né, o Inter tenta também o empréstimo desse jogador, né, que é um homem de confiança do Paulo Pesolano. Então são alguns nomes que o Inter está buscando aí, tá? O Inter evita a todo momento aqui falar sobre os nomes, né, com quem a gente conversa, né, membros da direção, do departamento de futebol, ninguém fala sobre nomes, até porque qualquer informação que possa vir a vazar, né, daqui a pouco pode complicar uma negociação. O Inter, você sabe, não tem condição de entrar em leilão, em competição com qualquer outro time, né, do cenário brasileiro ou internacional. Mas uma declaração chamou muito atenção, tá? Eu perguntei ao Vitor Grunberg, que é vice-presidente do Internacional, do Conselho de Gestão, e atualmente, né, está exercendo o cargo de vice-presidente de futebol interino, né, substituindo José Olavo Bisol, né, que foi desligado do cargo aí após o Campeonato Brasileiro. Perguntei sobre a pressa do Inter para trazer os reforços. Se eles estarão aqui, se tem como prometer para a torcida que os reforços estarão aqui no começo do Campeonato Brasileiro, na partida inaugural contra o Atlético Paranaense. E ele deu essa assustadora resposta. Planejamento. Planejamento não é só em relação ao elenco, é em relação a absolutamente tudo. Sim, vinha sendo trabalhado no final do ano de 25, está sendo posto em prática, inclusive agora, com o início da temporada, com muitos meninos em campo, vocês vão ver hoje. Já tem acompanhado, inclusive nos treinamentos, quando vocês puderam acompanhar. Em relação a reforços também, não temos pressa, digamos assim, para recompor. Vai haver chegadas, contratações, mas temos que fazer com bastante calma, bastante tranquilidade, para que a gente possa ser muito assertivo. Vitor, não temos pressa, porque precisamos ser assertivos. O Inter precisa ser assertivo e com pressa. Afinal, o Inter começa o Campeonato Brasileiro aí em menos de 20 dias e a gente sabe, né, o que foi o Brasileirão do Inter ano passado, muito também, né, por esta inércia, né, do Inter na janela de transferências no meio do ano e o que foi também, né, a janela de montagem do plantel com nomes como Diego Rosa, Kaique Rocha, o próprio Ronaldo. Então, né, tomara que o Inter seja só um discurso externo, né, para desviar o foco, que não seja realmente o que o Inter está pensando, porque senão, né, a gente vai ter um ano sofrido mais uma vez. Tá bom, gente? Chegou até o final, não esquece do nosso combinado. Deixa teu like,
E todo o conteúdo aqui você já sabe, né? Em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Palpitei na vitória do Inter, né? Só que eu botei 2-0, né? Acabou me ferrando aí esse golaço, né, do Alisson. Mas tem mais jogos aí rolando, né? Estaduais aí pelo Brasil afora. Quinta-feira já tem Monson e Inter. E a gente vai montando a nossa acumuladinha, tá? Deixa o convite, hoje 7 da noite tem live aqui no canal, então vamos repercutir essa vitória do Inter e óbvio, né, todas as informações de mercado, tem a apresentação oficial, né, do Paulinho Paula pela manhã e eu vou trazer todos os detalhes aqui no canal. Então te inscreve aí para não perder nada e a gente se vê.